E aí, pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro, e nós estamos aqui mais uma vez para falar de literatura. E retornando está ele, Alexandre Bandeira, do canal Bandeira Books, o homem que tem eternamente 200 livros. Diz oi pra galera aí, Alex. Fala aí, meu querido, tudo bom, cara? Meu nome é Alexandre Bandeira, sou lá o book Instagram lá do Bandeira Books, onde eu falo de literatura fantástica em geral. Fantasia, ficção científica, quadrinhos e muito metal. Tamo junto. É isso aí, pessoal. E hoje nós estamos aqui para falar sobre Shannara. Na verdade, sobre a primeira trilogia de Shannara. Se vocês forem procurar no Brasil agora, Shannara, vocês vão encontrar A Espada de Shannara, que, porra, esse livro é maravilhoso, capa linda. Muito bonito. Certo? Muito bonito. E a gente também tem a sequência dele, que são As Pedras Élficas de Shannara, certo? Muito bom, muito bom. Isso aí também é legal. Certo? Esse livro, você encontra ele com uma capa alternativa também, porque teve uma série de TV que não foi muito bem sucedida. O terceiro seria A Canção de Shannara. Ele chegou a vir aqui para o Brasil só com a capa da série, mas ele é muito difícil de achar. Se você achar, ele vai estar em português de Portugal. Foi, tipo assim, muito mal divulgado, né, Alex? Eu tentei ler ele, li, mas não fluiu da maneira que eu queria, não. Tá. Então, pessoal, agora a gente vai falar da primeira série do Shannara que esteve aqui no Brasil, que chegou no Brasil em 1900 e lá vai bolinha. Chegou em 2005. Vai para uma Tá, em 2005, que são Ilse, a bruxa, Anthrax, a criatura, e Morgovar, o bruxo, certo? Maravilha. Normalmente a gente fala de um livro de cada vez, mas eu e o Alexandre vamos falar dessa trilogia, tá? Vamos fazer uma exceção, porque para nós é mais fácil a gente falar tudo de uma vez. Algumas coisas que a gente tem que falar sobre o mundo de Shannara. Primeiro, o mundo de Shannara é uma fantasia e ficção científica, tá? Esses livros aqui, essa trilogia, se passa gerações depois do Espada de Shannara e o Pedras Élficas. A gente nunca entendeu porque eles resolveram lançar essa trilogia na época. Isso ficou no ar. Mas então, na Terra, no futuro, teve uma guerra, uma terceira guerra mundial, certo? Teve aquela destruição. Então, nós temos elfos, anões, trolls, gnomos, né? Só que é o seguinte, os elfos, eles sempre existiram, mas meio que naquela pegada feérica de uma dimensão paralela. Quando teve a grande destruição, essa barreira se rompeu. Os humanos, anões, gnomos, trolls, eles são mutações genéticas de pessoas que ficaram na superfície ou em abrigos subterrâneos, tá? E é claro que nós temos pessoas com poderes mágicos, mas esses poderes não são exatamente magia, é mais uma mutação genética também. Afirmativo. Você concorda comigo? Isso aí. Concordo. Esse mundo aí é quase um pós-apocalíptico, né, cara? Exatamente. É um conglomerado que mistura um pouco da ficção científica, da fantasia, da espada e feitiçaria, né? A espada e feitiçaria de ficção científica, né? Então é um conglomerado bem interessante. E, pessoal, esses livros são escritos pelo Terry Brooks. No final de 2026, ele anunciou sua aposentadoria. Tem muitos livros de Shannara, tá? Muito espalhados. E assim, esse livro me chamou a atenção porque na capa deles tem um barco voador e um pássaro gigante. Opa, jogador de RPG, barco voador e pássaro gigante, certo? Afirmativo. Então, no primeiro, nós temos um ranger elfo no pássaro gigante que encontra um elfo náufrago, né? E aí ele descobre que esse elfo, ele é membro de uma família real que partiu numa expedição para encontrar a Terra Perdida, o poder perdido dos elfos e levou as pedras de Shannara, né? Quando ele informa a corte élfica, eles falam, a gente precisa fazer uma expedição. E aí temos alguns grupos, né? Temos o Morgovar e a aprendiz dele, que é a Ilse, e nós temos, né, o Walker, que é o druida, certo? Isso. Que ele teve uma cisão
com os reinos élficos, porque prometeram que eles iam poder refazer o Conselho Druida, essa promessa foi quebrada. Então, meio que o pessoal. Aí a gente tem essa jornada de a Ilse, quando ela aparece, cara, ela é muito fria, muito calculista, ela é extremamente inteligente. O Walker, ambos são manipuladores, tá? Então, aí o Rei Élfico concorda com os termos do Walker, né? E ele vai formar o grupinho de aventureiros dele, né? Isso aí. Então, ele encontra um rapaz que tem descendente de uma família com alguns tipos de poderes, o melhor amigo dele, portador da famosa espada de Leia, porque lendo Shannara, uma coisa que você vai encontrar é algum descendente das terras de Leia, né? Sempre, sempre. Ele forma esse grupo, ele forma curandeiros, os elfos mandam um dos príncipes dele, certo? E todo o primeiro livro é eles indo nessa jornada, encontrando partes de uma chave para chegar no destino final, né? O livro é bem conduzido, nós conhecemos o grandão e a pequenininha, que são os rovers, que eles são um povo nômade. Eles que inventaram a tecnologia dos barcos voadores. Então a gente tem uma nave, né? Que é a Gerlo Shannara, que é essa nave da. Apesar que a nave da capa não tem nada a ver com a nave que é descrita. Lembra muito o RPG do Spelljam, né? Das Hidralos. Porque lembra muito. Essa nave, ela não voa com magia, é uma ciência, né? Isso. Aí, temos manipulações políticas das facções para ir atrás desse poder élfico, né? Porque as pedras foram perdidas. E nessa jornada nós temos aventura, ação, perda, poderes descobertos, verdades e mentiras. A famosa espada de Shannara se mostra e ele termina com um cliffhanger incrível, né? Alexandre, sua vez. Pois eu vou colocar como, assim, eu vou logo citar o primeiro livro, assim, vou começar pelo primeiro livro, A Espada de Shannara, né? Eu vou colocar como uma estrutura geral 4 tópicos, certo? O primeiro deles é a jornada clássica do herói, isso é óbvio, certo? Uma outra é uma forte influência estrutural da narrativa, obviamente, de Tolkien. Isso aí acho que é inegável. Inegável, né? Sim. Tem um tema central, que eu não me falha a memória, que é o terceiro item, que seria a verdade destrói a mentira. Sim, com certeza. Com certeza. E o último que eu digo é que a espada não é o poder, entendeu? Não. Ela é o instrumento da revelação. Que é a partir daí que você segue todo o esquema e toda a estrutura que o Terry Brooks faz com o restante da saga que ele escreve, entendeu? Sim. A partir das Pedras Élficas. Então, né? Eu vejo dessa forma. Concordo com você. E assim, pessoal, o Terry, como falou, tem uma influência do Tolkien, tá? Ele não é tão descritivo como o Tolkien, mas ele estabelece os personagens. Às vezes ele estabelece um pouquinho bem demais, tá? Porque eu tenho uma relação de amor e ódio com o Terry, que é a seguinte, os livros dele são excelentes. São excelentes. Sim, totalmente. Especialmente se você gosta de RPG para você criar um mundo. Só que ele tem um certo vício que toda vez que um personagem tem foco, ele se sente a necessidade de repetir os medos, as falhas do personagem. Isso fica enjoativo. Porque eu já li isso 3 vezes, sabe? Mas, assim, a história é muito boa. E ele é um dos primeiros autores, assim, que eu li, né? Que ele introduz um personagem que é foda, que é o Ranger. Acho que eu sei qual é esse mesmo. Ele é foda. Concordo. E, tipo assim, eu fiquei puto da vida que durante a saga ele desaparece, ele fica meio que desconhecido. E eu achei um puta de um desperdício. Tanto que eu cheguei a mestrar uma campanha de RPG com cavaleiros, não de pássaros roca, mas de grifos. Legal. Pra ter uma pegada assim, né? Mas aqui, pra mim, o Ranger e, é claro, os Rovers, eles roubam a cena toda vez que eles estão.
Os personagens são bem construídos, bem estruturados, e como eu falei, tem um cliffhanger. Então, assim, o Ilse a Bruxa foi a minha introdução ao mundo de Shannara. Ele me deixou, claro, com Legal. muitas perguntas, né, que eu tive que pesquisar, mas em si, eu acho que ele é uma leitura agradável, tá? Os capítulos do Terry são um pouco longos, tá, gente? Ele não faz muito cortes entre capítulos, então, quando você Ele desenvolve muito. Então, quando você sentar para ler um capítulo, vê se tá bom e vê se você vai seguir, porque se você continuar o outro, você vai embora, né, Alexandre? É o tradicional senta que você vai ler história mesmo. Porque você vai ter muito desenvolvimento narrativo dele claro, obviamente ele pegou isso do Tolkien, né? Obviamente, né? Você desenvolver a narrativa, você ter aquela, eu não diria excessiva, né? Mas uma descrição bem mais detalhada do que está acontecendo ali. E para os menos experientes, né? Pode se tornar cansativo, até mesmo para algum pessoal mais experiente também. Mas para quem não está acostumado, vai achar a aventura muito chata e você tem que ser persistente. Tem que ser, a verdade é essa. O Terry resolve escrever ação, ele escreve bem. Isso. Só que é um slow burn para chegar até lá. E como eu disse, né, gente, a gente termina num cliffhanger em uma cena de ação com morte, destruição e surpresa, onde o medieval finalmente encontra a tecnologia. Certo, Alexandre? Certíssimo. E aí nós passamos para o segundo livro, que é Anthrax, a Criatura. E aqui na capa a gente tem uma torre, mas aqui embaixo vocês podem ver um complexo tecnológico. E no começo desse livro a gente tem uma ideia que o Anthrax, ele é um computador num centro de pesquisa, e a obrigação dele é preservar o conhecimento, né? Aí. Então, a gente começa da onde parou, numa cena de ação, né? Personagens desaparecendo, personagem morrendo, o grupo se dividindo e um inimigo inesperado chegando, certo, Alexandre? Aí. É o famoso dividir para conquistar, né? Você tem toda essa desfragmentação do grupo e o mal, né? Absorvendo tudo aquilo, chegando a fim de conquistar, né? Objetivar. Exatamente. No primeiro livro, a gente foi introduzido também a um anão, que é como se fosse o guia, e a gente tem tipo o Truls Hook, que é uma criatura, um cara muito misterioso. Ele é o meu personagem favorito de toda essa saga. E aqui ele é legal. Mais, porque eles são os caras do mato, os caras da sobrevivência. Você concorda comigo, Alexandre? Concordo. Ele é bem sagaz, né? Bem astuto naquilo que ele faz, né? Ele é extremamente amargo e o cara fala isso. E quando você descobre... Lembra muito um dos personagens da D-Hoff, né? Meu Deus, velho, sabe? Tipo, eu vejo ele como uma pessoa que, além de ter uma vida traumática, ele é uma pessoa que podia se entregar à dor. Ele luta com os demônios dele o tempo todo, cara. Sim, sempre é uma dualidade que eu acho isso muito interessante quando o Terry coloca isso nas aventuras dele, né? E basicamente em toda a literatura fantástica, né? Essa guerra interior, né? Essa luta que o personagem trava em volta dele e de si, né? Isso é muito bom. E esse personagem representa muito isso. É muito interessante. Então nós sabemos um pouco mais do que aconteceu pela visão do Anthrax com o Antigo Mundo. A gente tem o príncipe élfico e uma vidente encontrando o caminho deles. Nós temos a questão de, o que aconteceu com o Walker, né? Porque a gente tem alguns flashes do que aconteceu com ele, e nós temos os nossos aventureiros ali com o povo nativo enfrentando basicamente como é que eu vou explicar isso? Um demônio tecnológico local.
que eu achei genial quando dá o close-up, né? Isso é bem o estilo. Aí eu vejo muito aí essa parte da espada e feitiçaria, né, cara? Aquela parte muito tecnológica e que lembra dá muito essa. o Tândaro Bárbaro, tá ligado? Isso mesmo, eu tava pensando nisso. É aquela parte bem Thunder mesmo, com muita engrenagens, essas coisas assim, mais aquela áurea apocalíptica. Então, Exato. pô, é muito bom, é muito bom. E o Terry consegue, mais uma vez, às vezes eu vejo muitas pessoas querendo menosprezar a escrita dele. Aqui eu acho que ele está sensacional nessa parte. Mas lembrando, a escrita que ele desenvolve é muito boa nessas partes. Ele termina com cliffhanger, volta na ação, mas aí o pessoal se espalha. E mais uma vez o Terry faz a gente querer entender o que todo mundo está sentindo. Então volta, ele reduz a marcha, paga, porque ele está estabelecendo agora pessoas numa época medieval tentando entender tecnologia. Então a gente vê as coisas pela visão deles, né? Sim. E assim, quando a gente tem, o príncipe enfrentando seus demônios, a gente descobrindo que encontra com o Walker, o povo nativo, uma elfa caçadora, lutando ali para tentar sobreviver. E aí a gente também tem os rovers, que eles ficam numa situação assim, cara, você não sabe, mais uma vez, termina com cliffhanger de uma cena digna de Game of Thrones, tá? Sem putaria, só com ação e agonia. Sim. É totalmente épico essa parte aí. Não tem dúvida que é uma das partes que eu gosto pra caramba desse trecho que o Terry desenvolve. Inclusive, talvez até uma das influências, né, do George R. R. Martin. Sim. Né? Ele cita muito isso. E aqui nós temos também, claro, a Ilse confrontando algumas coisas do seu passado, e a gente vê ela utilizando o poder dela de uma forma assim muito fria e insidiosa, né, criando uma criatura para caçar. Isso terá consequências, você concorda, Alexandre? Concordo, eu acho que dentro dessa narrativa, né, que ele inclui isso, ele tem um julgamento quase formal, né, daquilo que vai ser encarado. Então, acho que é uma simbologia quase epistemológica, né? É bem revelação isso. E aqui é claro que o livro acaba com daquele momento de morte, sacrifício, destruição, muito conhecimento do mundo antigo é perdido, né? Sim. E aí nós passamos para o terceiro, né, Alex? Sim, eu acho, inclusive, esse final aí muito sombrio da minha parte. Cara, eu acho bem sombrio, bem o que foge, né? Eu acho que o Terry vem de uma escola de fantasia. Ele iniciou com uma alta fantasia e ele partiu para uma mais sombria. Eu vejo dessa forma. Eu tenho certeza que ele tenha vindo desse estilo. Ele tenha mudado de estilo, obviamente, né? O Espada de Shannara e o Pedras Élficas, eles são mais alegres, vamos falar sério, né, cara? São mais alegres, né? Então, aí ele parte muito para sombria, eu acho muito legal isso. Eu gostei muito. E no final nós temos Morgovar, o bruxo. Ele é uma criatura antiga, irmão de bruxas, que elas aparecem em outros livros do Terry, né? Ele é o mestre da Ilse, mostra como ele encontrou, como ele treinou, como ele manipulou ela, certo? E servindo ele, nós temos os Hats. Eu vou chamar Hats porque o nome é fodido de falar, certo? Sim. E nesse livro nós temos, como o Alexandre falou, as verdades revelando tudo, né? Destruindo as mentiras. Nós temos ascensão e sucessão,
temos Demais. perdas, temos crescimento emocional, crescimento romântico, né? Temos retorno, temos Exato. separação. Bom, tem bastante coisa. E, Alexandre, deixa eu te perguntar, porque assim, o Terry, às vezes, ele não é muito bom nas descrições, né? Quando eu também não sei se foi a tradução, mas quando os Hets, os servos deles, esses homens lagartos, tal, dizem que eles são meio aracnoides. Então eu imaginava que eles são, tipo, meio centauros reptilanos. Mas depois não, fala que eles têm 2 pernas, 2 braços, tipo uns ogros, assim. Eu acho que, sei lá, você teve essa experiência? Falei, peraí. Também me confundiu. Eu também tentei ler essa parte também em inglês, eu acho que eu fiquei mais confuso ainda, então isso não é decorrente nosso, não. Eu acho que até lá fora também eles também não sabem, e acho que o próprio autor já tentou explicar também, eu acho que é por aí. Se inicia com Morgoth achando que a Ilse tá demorando, que ela traiu ele, né? E aí ele pega e faz, tipo assim, a gente vê que a Ilse ela é ruim. Cara, mas ela não é maligna. Ele faz coisas aqui malignas, terríveis, que faz até uma pessoa se zerar no final. É um famoso chaotic evil, né? Porra, cara, demais. Né? Então ele já chega assim com... É tipo o Império Contra-Ataca. O cara chega com os 2 pés na porta, correr e se esconder e tá destruindo tudo. E a Ilse, ela descobrindo verdades e mentiras, ela é colocada numa posição que ela tem que se reencontrar, né? E se reencontrando junto com alguém que ela, por causa dela, uma pessoa que ela gostava, morreu, né? Protegendo. E aí as consequências da criatura que ela gerou no segundo livro retornam, certo? Porque essa criatura que ela criou com ódio, com um objetivo só, e ela liberou, essa criatura se desenvolveu em ódio por seu criador. Então agora ela é caçada pela criatura dela, a consequência do que ela fez. A consequência, é isso que eu ia falar. Né? É algo muito metafísico, né, cara? Você vê que aí essa transformação é como se fosse um mal insustentável, né? Que o próprio criador fez e traz essa verdade absoluta, né? Da criação, né? É o famoso monstro de Frankenstein, né? Isso. Então você tem esse retorno da criatura contra o criador. Sim. E também a gente tem em vários livros do Terry, alguns são só mencionados, nesse eles aparecem, que são os mutantes, né? Os mutantes, eles são metamorfos, mas tipo assim, eles são criaturas que meio que, quando quebrou essa barreira dos elfos, eles também tiveram acesso à nossa dimensão, né? Só que eles são criaturas que eles não são como os X-Men, eles são criaturas que assumem formas dos elementos. Então eles podem se tornar árvores, animais, pedra, terra viva. São bem criaturas elementais, né? São criaturas quase elementais, mas que se transformam em elementos. Isso. E elementos, animais, eles podem metamorfosear essas isso mesmo. Eles são criaturas de instinto, eles são racionais, eles podem assumir uma forma para racionalizar com você, mas eles preferem ficar no fluxo da vida. Então eles ficam quase semiconscientes, né? Exatamente. Como se fosse um stand-by. E eu acho que nos livros do Terry que eu li, essa série é o que a gente tem um pouco mais ao fundo o lore dessas criaturas, né? Porque eles são mencionados, eles aparecem, tem até um outro livro que tem um mais presente, mas, cara, esse foi o que ele se aprofundou mais ali nos mutantes. Eu também acho, eu gostei também muito dessa parte aí, eu acho que é interessante você ter esse conhecimento e ele coloca isso de maneira muito boa, entendeu? Você entende todo esse mecanismo que essas criaturas fazem, né? Todo o sentimento, toda a estrutura, né? Que se sustenta, né? Dentro deles. Então, essa coisa da metamorfose deles, cara, é muito
é muito prático, né? Assim, vendo de fora, assim, pô, porque eles podem transformar em qualquer elemento, né, que surgir, né? Mas eles preferem estar no etéreo, né? Então é bem legal quando ele cria essa dualidade deles, né? É muito boa. Então, nós temos diversos confrontos, diversas fugas, né? Muitas. O confronto com o Morgovar, ele é bom. Ele não é tão interessante quanto a Ilse lutando contra a criatura que ela criou e a jornada dela e do Beck, né? Mas nós temos um momento muito interessante que eu acho que eu falei que aquele momento criança do Terry, que a gente tem aquele momento meio contra a iguana gigante, assim, né? Porra, cara. Cara, eu gostei, eu acho legal, Eu gostei pra caramba. Eu acho muito legal. Um pouco real demais, mas foi muito legal, né? É bem legal. E eu acho, e mais uma vez, né, eu cito, eu não sei o que é, geralmente esse pessoal fala assim, pô, Alexandre, você sempre cita a espada e feitiçaria e tal, mas isso também é da espada e feitiçaria. Cara, né? esse é um canal de espada e feitiçaria. Pô, eu falei, pô, você fala isso, mas assim, você vê, por exemplo, as lutas do Conan, né, quando aparece, né, do nada aparece um lagartão, um gurilão enorme, alguma coisa assim, é disso que o Terry às vezes coloca dentro da história, né? Então é bem legal, eu acho que incrementa mais, e é aquilo que você falou, é um momento de diversão mesmo, né, de criança, né, de você jogar aquilo ali, não, eu vou colocar, né, nessa parte que acho que vai ficar legal. E fica bastante, eu gostei. Sim. E aí, né, pessoal, nós temos meio que a conclusão da nossa jornada. Alguns ficam, alguns morrem, alguns retornam, alguns decidem uma vida nova, outros querem ter uma família. E o livro, ele fecha, deixa coisas em aberto, deixa para outras possibilidades. Porque nós temos algumas. Porque assim, o Terry normalmente ele escreve um livro ele escreveu uma série. Um livro. Esse aqui, essa série é consequente. Seguida, né? O Espada de Shannara e o Pedras Élficas tem uma geração de diferença, né? Então as consequências da própria. Uma delas eu tenho aqui, ó. Aí, tá vendo? Herança. É uma delas. Essa série tem uma série que é uma sequência direta, que é a Druida de Shannara, alguma coisa assim, né? Isso, Tem e agora tem a nova. O Rei Elfo é forçado a criar uma nova ordem de estudos druídicos, mas a gente sabe que poder e política são sempre complicados, né? Sim, acho que faz parte. Acho que é como se aquela parte que é muito interessante que ele cria dentro do universo dele, né? O mal é o fruto do passado humano, a magia que substitui a ciência perdida, a natureza tentando se regenerar. Então, eu acho que ele tem o Mr. Terry Brooks constrói isso de como se fosse uma grande guerra tecnológica. Bem, na verdade, é essa. Né? Pessoal, Shannara é como se fosse isso. Uma coisa interessante quando você lê o Shannara, você tem o Walker fazendo muitas referências, até tentando a gente ver uma aparição do Alanon, que é o mestre do Druida. Você fala, porra, esse cara é o Yoda. Vulgo Gandalf. Só que aí você lê a Espada de Shannara e as Pedras de Shannara, que o druida é o Alanon, e você vê que ele era só uma pessoa falha. Só uma pessoa. Então, é um ótimo exemplo do que a pessoa era e como ela é lembrada no Shannara. Isso está em todos os livros, né, Alexandre? Tem essa influência toda que faz com que ele seja muito... É um dos personagens também que eu gosto, apesar de muitos acharem que ele seja muito Gandalf, mas ele tem essa parte humana. Ele lembra muito uma ficha de RPG, por que pareça. Né? Quando você faz um druida, você coloca certas atribuições, tudo, e ele está sempre nos momentos cruciais, né? Ele está sempre nos pontos certos. E é interessante que, mais para frente, isso acontece com o Walker.
Exatamente. Então, sempre nos momentos certos, nas horas certas, e sempre resolvendo. Sempre resolvendo. Então, pessoal, essa trilogia de Shannara, Yuzi a Bruxa, Anthrax, a Criatura, Morgavar, o Bruxo, ela não é tão difícil de achar, tá? Não é muito difícil. Né? Mas eu recomendo, se você for investir, se você for procurar, a gente quer deixar claro que a série é boa. Ela é boa. O Terry Brooks escreve bem. Concordo. Esteja preparado para uma pessoa que veio da escola do Tolkien, tá? Então, é um slow burn com momentos de ação e personagens muito complexos, tá? Exatamente. Na verdade, Alexandre, eu acho que assim, Não, e assim, às vezes as pessoas vêm pegar dica comigo, aí falam, pô, cara, eu quero ler Shannara e tal, mas já ouvi ou me falaram. Eu falei, cara, vai ler, entendeu? E bote na sua cabeça que quando você for ler o primeiro, né, no caso, a espada, você vai ver trechos parecidos, totalmente parecidos com o do Senhor dos Anéis. Só que, pô, é uma leitura um pouco mais leve, entendeu? Se você não quer ver certas coisas, assim, por exemplo, se você acha certos trechos de Tolkien mais lentos, tudo, tem algumas coisas que também no Terry Brooks também tem, mas é bem mais correntes, né? Nada tá no ritmo de Tolkien. Então, o Terry exatamente. Inteiro, né? E assim, exatamente, o Tolkien tem, gente, tem coisas arturianas aqui, tá? Se você for ver, o Morgovar, ele é basicamente um Merlin corrompido, como se o Merlin tivesse sido exatamente. Porque ele é descendente de bruxas que, se vocês quem for pesquisar e descobrir sobre essas bruxas, nem sempre elas foram ruins na série de Shannara, na é verdade, Alexandre? Muito. Então, e, inclusive, a parte até da espada, né? A espada na pedra, né? É muito arturiano isso. Exatamente. E a gente tem essa questão, a espada de Shannara. Gente, a espada de Shannara, qual que é o poder da espada de Shannara? Ela te mostra a verdade universal, tá? Se você bater muito forte, ela é uma espada, ela vai cortar, tá? Vai. Mas ela pode ser quebrada, ela pode ser destruída, e o poder dela é mostrar a verdade. Tá? Trazer a luz da verdade, né? E ela transforma, né? E ela transforma o Tia. Então, você daí você vê que o garoto não vai ser mais o mesmo depois que ele impõe a espada, né? Mas é como você falou, a influência arturiana, ela tá carregada, né, nesse romance, nessas nuances, né? É muito mais. Todo mundo diz que é Tolkien, mas, cara, tem muito mais. Eu acho que claro, obviamente tem trechos de batalhas, o próprio Alanon tem algumas coisas dos elfos também, né? Tem toda... obviamente que não são os mesmos elfos do Tolkien, os anões também não, mas uma coisa que eu gosto nos elfos do Terry é que eles são escrotos desde o começo. São. Eles não os elfos do Tolkien do tipo, a minha queda de luz, tal. Os do Shannara, não, a minha queda é pra cair mesmo, é pra cair caindo, entendeu? Cair atirando. Então, pô, bem ele mudou bem o estereótipo para não ficar parecido também, né? Mas eu gosto muito. Então, pessoal, conheçam a série Shannara. Se vocês não acharem a espada de Shannara e as pedras élficas são fáceis de achar. A qualidade do livro é boa, as capas são lindas, tá? E é claro que, como eu falei, a gente tem... Eles são mais alegres que a trilogia da Yuzi, mas mesmo assim eles são livros com momentos fortes. No primeiro tem uma criatura que eu acho interessantíssimo, que tipo assim, o cara vai lá e
falo, não, vou colocar o sinal aqui, porque ali eu sei que é perigoso. Só que ele não se toca que essa criatura é inteligente, cara. E a criatura pega e fala, eu vi. É tipo aquilo, temporada de coelho, temporada de pato, temporada de coelho, temporada de pato. Não, e fora que, assim, tem certas outras criaturas, como os gnomos, né, que tem o gnomo, como é que eu esqueci o nome? Que ele é a fim de pegar a espada de Shannara. Ele chega a pegar, né? Ele chega a pegar e não dá certo. Então, uma das coisas, talvez, falam dos gnomos, né? Os gnomos, o próprio Dungeons and Dragons também puxa isso dessas criaturas, né? Vindo escritas pelo Terry Brooks. Então, o próprio universo Shannara traz esse mundo, né, transformado, esse mundo pós-apocalíptico, ou apocalíptico, da maneira que for, né? Traz essas criaturas à tona, né? Elas não nascem de lendas, né? Elas nascem por consequências, né? Consequências daquilo. Inclusive, eu nessa segunda relida, eu me identifiquei muito lendo A Espada de Shannara com alguns romances da primeira trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence. Eu achei um pouco bem ao estilo, né? Aquela coisa que você está lendo, mas você não sabe se aquilo é um passado, ou se é um futuro, ou se é medieval, ou se não é. E na trilogia dos Espinhos tem muito isso, né? Você lê aquilo como se fosse um medieval, aí você sabe que aquilo não é medieval, né? Aquilo nunca foi medieval, né? Que dali é uma consequência daquilo que aconteceu. Tecnológico, né? Entendeu? É o autor, né? O Terry fazendo escola, né? É a base escolar né? Que os outros autores, principalmente os autores estadunidenses, pegam muito disso. Exatamente. Então, pessoal, acho que é isso, né, Alexandre? Não tem muito. Shannara é isso, não tem por onde prolongar muito, né? Eu acho que a obra dele é muito extensa. É óbvio que poderia se prolongar se tivéssemos muito mais coisas, né, dele, né? Tem muitos mais livros, tem muito mais sequências, tem muitas coisas interessantes que o Terry escreveu, né? E infelizmente não veio para cá, né? Poucas pessoas conhecem. Mas Shannara é isso, cara. Shannara é um dos meus universos que eu gosto, assim, é um dos meus preferidos, entendeu? Considero que a partir do Pedras Élficas ele deslancha, ele se torna um escritor, entendeu? Terry Brooks se torna um escritor aí a partir disso e tem essa pegada dark, essa pegada sombria, que eu gosto bastante dentro da fantasia. Né? Então, claro que eu adoro um rap fantasy, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta de um rap fantasy? Então Shannara, né, pessoal? Então, poxa. Pois é, eu só esqueço, eu só peço assim que até assistem, cara, assistem também a série da televisão também, mas vão sem esperança, cara. Assistem sem esperança, só por curiosidade, ver como é que ficou, entendeu? Cara, a única coisa da série, tá? Da série que eu achei que eu gostei foi o segundo demônio, que é o assassino. Tá, sim. Com o do livro. Ficou legal. Mas de resto foi tipo um crime. Sim. Eu até tenho uma certa teoria que eles não quiseram começar com o primeiro livro da Espada Shannara, acho que por direitos autorais. Iam ver que aquilo era muito parecido com o Senhor dos Anéis, né, entendeu? E alguém poderia chiar lá na hora. Pô, isso aqui dá muito... Entendeu?
Por isso que eles conseguiram fazer a partir do segundo. Mas eu acho que é válido você assistir por curiosidade, eu acho que é interessante, sem problema nenhum. Eu aconselho também, se vocês olharem toda a saga de Shannara, ele também é um grande exemplo do período em questão de arte, porque as primeiras das capas originais que não tem no Brasil foram feitas pelos irmãos Hildebrandt, que são, tipo, sensacional, os pilares da fantasia. E aí foi evoluindo para capas bonitas, capas comemorativas, capas para editora, capa genérica, capa feia. Mas eu acho legal a gente mencionar os irmãos Hildebrandt, porque as capas originais têm aquela pegada de irmãos Green, né, cara? Pô, cara, eu adoro a arte deles e fica muito e combina muito bem. Tem um trecho aí de uma entrevista na época que eles falaram que eles adoraram trabalhar com o universo Shannara. Eles acharam sensacional. Eles até falaram, apesar de algumas pessoas não terem gostado ou falar algumas coisas, eles adoraram o trabalho, adoraram a história e combinou muito bem, cara. Eu sou doido pela primeira edição da Espada de Shannara. Eu acho lindo demais, né? Bom, pessoal, então eu acho que é isso, né, Alexandre? Nosso papo foi nosso primeiro papo que nós tacamos a trilogia e os extras no meio. Foi de uma pancada só. Eu gosto assim, mano. Esse é legal. Então, mas é isso, pessoal. Fiquem de olho no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Shannara, manda um direct para mim, para o Alexandre, tá? E lembra, né? Que ainda aqui, 2026, o Alexandre vai estar aqui, no mínimo, para a gente falar do Vermes da Terra com o MP Neves. Esse aí vai durar umas 3 horas, mesmo. Pode ter certeza. Eu tô cobrando ele já faz de um ano para ele ler o Torres de Willa. Então, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos, esse é o Alexandre. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.